Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela é ainda uma continuidade do capítulo 3, unidade 1, e nós vamos falar hoje sobre separação de misturas. Pois é, a ideia é separar os componentes de misturas. Lembrando que nós temos dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Legal? Vamos ver cada tipo, então material na mão e vamos nessa. Para começar, gente, a falar sobre separação de misturas, nós vamos falar primeiramente sobre a separação de misturas heterogêneas, ou seja, aquelas misturas em que nós temos a possibilidade de identificar as diferentes fases que compõem essas misturas. Tá? Muitas vezes, cada uma dessas fases é um dos componentes. Iniciando pelo processo mais simples, que é o de catação. Certo? O processo de catação ele vai promover a separação dos componentes de uma mistura, geralmente a mistura tendo todos os seus componentes na fase sólida, né, no estado sólido. É um processo bastante simples e manual e consegue a separação desses componentes de forma simples, simplesmente retirando manualmente cada um dos componentes e fazendo a separação. Aqui nós temos um exemplo da separação de grãos de feijão entre grãos bons e grãos ruins. Legal, gente? O mesmo pode acontecer com diferentes tipos de minerais na forma de, entre aspas, pequenas pedrinhas, tá? A catação é um processo realmente bastante simples, ok? Beleza? O próximo processo é o de filtração simples. Esses vocês já conhecem, porque muitas vezes é feito no dia a dia na casa de vocês. O exemplo da coação do café. Tá? Quando prepara-se o café, o resultado é uma solução líquida, tá? Uma mistura líquida preta, esse é o café. No entanto, ainda tem nessa mistura uma fase sólida, tá? Que é formada aqui na parte do coador. Essa fase sólida é o pó do café, que uma vez que ele formou a substância desejada, no caso a solução do café, essa fase sólida já não é necessária e precisamos retirar essa fase sólida. Como que se faz? A filtração é uma filtração simples, por quê? Porque o filtro, normalmente um filtro de papel, ele permite a passagem da fase líquida, retendo no filtro a fase sólida, os grãos da fase sólida. Tá certo? Então a filtração simples ela permite a separação do componente sólido do componente líquido. Tá? Permite separar o componente sólido do componente líquido. Beleza? É bem simples também. A próxima forma de separação é a filtração a vácuo. Ela é similar à separação feita com a coação do café, só que ela tem o auxílio a vácuo. O que acontece? Ela é feita num recipiente específico chamado Kitasato, certo? Tem aí no material de vocês. E ele por meio de uma abertura, ele é conectado a uma bomba de vácuo. Tá? Essa bomba de vácuo, o que ela faz? Ela procura retirar o ar, certo? De dentro desse recipiente, diminuindo a pressão interna desse recipiente. Tá? Com uma pressão menor, o que acontece é a pressão atmosférica externa ela empurra, digamos, tudo que está fora para dentro. Tá? E como esse funil de Buchner, que é o nome desse filtro específico aqui, ele é como se fosse o coador do café. Ele tem pequenos poros onde e dentro dele é colocado um papel de filtro também. Tá? Então, conforme a pressão atmosférica empurra os componentes de fora para dentro, a fase sólida é retida nesse filtro e a fase líquida passa rapidamente para o interior desse recipiente. Tá? Naturalmente, essa abertura de onde é feito o vácuo, ele fica longe do nível do líquido, tá? Para que o líquido não seja sugado pela bomba de vácuo. Legal? Então, o que acontece? A filtração a vácuo ele permite a mesma separação da retirada do componente sólido da fase líquida. Só que aí é um processo um pouco mais rápido e com maior eficiência.
Tá? No caso de grãos muito pequenos, em que a filtração ia demorar muito, o funil a vácuo, a filtração feita a vácuo, ela permite uma maior velocidade de filtração. Legal, gente? Então, tá aí mais um processo. O próximo processo de separação de misturas é a separação magnética. Exatamente, ela se utiliza das propriedades magnéticas de alguns materiais para poder fazer essa separação. Um dos exemplos é separar quando você tem uma mistura de pó de ferro com pó de enxofre, simplesmente usando um ímã, ele vai capturar somente a espécie dessas duas que interagem com o campo magnético, que no caso é o ferro. O enxofre não é um metal, ele é um ametal. Portanto, ele não tem nenhuma chance de interagir com o campo magnético do ímã. O resultado é que dessa mistura, somente o ferro é retirado pelo ímã. E esse não é um processo somente usado em laboratório, ele também é utilizado em ferro velho para separação de materiais de ferro ou aço do restante dos materiais. Certo, gente? Isso aqui é um imenso eletroímã capaz de carregar um carro. Certo? Então aí está mais uma separação, mais uma forma de separação de uma mistura heterogênea, que dá para identificar suas fases. Beleza, gente? Então ele separa os materiais metálicos do tipo ferromagnéticos do restante do material. Ok? Beleza? Peneiração. Peneiração é um processo, gente, bastante utilizado no garimpo, tá? Para separação de determinados minerais ou metais encontrados na natureza, e também nós fazemos isso naturalmente em casa, né? Quando nós cozinhamos o macarrão, queremos obviamente separar a fase sólida da líquida, tá? Isso é uma peneiração. Não seria uma filtração? Não, porque nós não estamos usando aqui um filtro, tal como o de papel. Aqui usamos uma peneira, tá certo? Para separar a água do macarrão. Só que um detalhe, gente, é que embora ele também consiga separar os componentes sólidos do líquido, é interessante notar que esse processo de peneiração usado em garimpo, ele é um processo bastante perigoso. Por quê? Ele é uma técnica de exploração que visa encontrar materiais valiosos como ouro, prata e pedras preciosas, tá certo? Só que nesse processo utiliza-se o metal mercúrio para fazer essa separação, porque ele forma, quando se explora o ouro, ele forma uma amálgama com o ouro, entre ouro e mercúrio, tá? E esse mercúrio excedente ele acaba indo para a água e para o sedimento do rio, de modo que isso contamina o meio ambiente. Lembrando que o mercúrio é um metal altamente tóxico. Tá? E nesse caso, os animais aquáticos absorvem esse mercúrio e, obviamente, nós que nos alimentamos de alguns peixes desses rios, também ingerimos o mesmo mercúrio contido nos peixes contaminados. Tá? Então, é um processo bastante perigoso e muitas vezes ele é substituído por processos alternativos de separação. Ok, gente? Tá certo? Decantação. A decantação ela se utiliza da diferença de densidade e tem de dois tipos. A decantação líquido-líquido, em que se pretende separar dois líquidos que não se misturam, tal como óleo e água, tá? Cujas densidades são diferentes. Então, um fica sobre o outro. Colocando nesse recipiente aqui, nesse funil de separação, a torneira aqui embaixo ela regula o quanto do líquido vai sair, certo? E, conforme se regula isso, o líquido de baixo vai escoando quando a torneira está aberta, até que, chegando na torneira o líquido de cima, fecha-se a torneira, interrompe-se o fluxo e aí conseguiu a separação do líquido de cima para o líquido de baixo. O líquido de baixo ficou todo retido no recipiente aqui embaixo. O líquido superior se manteve no recipiente de cima, no funil de separação. Pronto, a separação entre dois líquidos é feita dessa forma. Ok, gente? Agora, a segunda forma de decantação é a decantação sólido-líquido. Quando, por exemplo, nós temos água com barro ou água com areia. Tá? Após algum tempo, essa areia ela decanta, ou seja, ela se deposita no fundo do recipiente, tá? Havendo então a separação de água na parte superior e o barro ou areia
na parte inferior, no fundo do recipiente. Uma vez feito isso, simplesmente se verte a parte superior do recipiente, que contém a água, para outro recipiente, tomando o cuidado de deixar a fase sólida no primeiro recipiente. Certo? Isso é simplesmente a decantação. Tá certo, gente? Então existe a decantação líquido-líquido, que separa dois líquidos, e a decantação sólido-líquido, que separa o sólido do líquido. Não poderia ser usada a filtração aqui? Até poderia em alguns casos, mas a água barrenta ela tem um pouco de argila, um pouco ou muito de argila, que é simplesmente grão sólido muito pequeno, capaz de entupir filtros. Então, mesmo na filtração a vácuo, ele pode entupir o filtro, interrompendo a filtração. Tá certo? Nesse caso, usa-se a decantação. Aguarda-se um momento até que a deposição do sólido aconteça no fundo do recipiente e, nesse caso, a fase líquida é retirada, como nós vimos aqui. Tá certo? Nesse caso, para esse caso, a decantação é a melhor solução de separação. Ok, gente? Beleza? Próximo. Agora, centrifugação. O que ela é? Ela é também um processo de separação, é muito parecido com a decantação, só que para substâncias em que a decantação, a decantação ela não ocorre com a deposição da parte mais densa no fundo de forma espontânea, então é necessário forçar essa deposição no fundo usando uma centrífuga. A centrífuga ela acelera esse processo. As substâncias mais densas vão parar no fundo do recipiente e as menos densas ficam sobrenadantes, ou seja, na parte superior. E aí usa-se a mesma separação como feita nessa última etapa da decantação, de forma similar. A fase líquida ela passa para outro recipiente, mantendo a fase sólida no fundo. É exatamente o que acontece na centrifugação. A centrifugação é essa etapa do meio, tá certo? É ela que acelera o processo de depositar a parte mais densa no fundo de um recipiente. E aí retira-se manualmente a parte de cima, o sobrenadante. Isso acontece muito em exames de sangue, tá? Na separação das hemácias, que ficam no fundo, são a fase sólida, do soro sanguíneo, que é essa fase um pouco mais clara, líquida. Certo, gente? Beleza? É isso daí. Sólido de líquido também. Tá? Bom, e isso acontece com maior rapidez, né? Agora, a separação de substâncias em misturas homogêneas, ela pode acontecer também dentro de algumas técnicas já conhecidas, algumas por vocês. Exemplo, a cristalização. Cristalização, gente, ele é um processo natural, tá? Como acontece, por exemplo, nas salinas, nas montanhas de sal formadas próximo de regiões litorâneas, né? Regiões litorâneas, em que a água salgada ela passa por cima de uma determinada região e como a água salgada ela é uma mistura de água e sais, quando ela evapora, geralmente pelo calor solar, forma-se os cristais de sal. São essas montanhas que vocês estão vendo aqui, tá certo? Porque uma vez evaporado o solvente, que é a água, sobra somente os sais, que a gente chama de solutos, né? O soluto fica, que são os sais. Nesse caso, utiliza-se aí as diferenças de solubilidade, porque retirando a água, retirando aquilo que dissolve o sal, só vai sobrar o sal. O sal ele fica insolúvel, então sozinho, sem a água. Legal, gente? Beleza? Isso é a cristalização. Muito parecida com a cristalização é a destilação simples. Tá? O que acontece na destilação? A sua mistura homogênea é colocada num recipiente, nesse recipiente de fundo redondo aqui, e esse recipiente é aquecido. Tá? Pode ser aquecimento por chama ou por um aquecimento elétrico. Uma vez aquecido, os vapores, vamos supor que aqui nós temos uma mistura de água e sal também, tá bom? Os vapores de água formados devido ao aquecimento, eles vão migrar para a parte de cima, eles vão percorrer essa tubulação aqui e quando chega nessa parte do meio desse tubo, esse tubo aqui do meio ele é resfriado, tá certo? Ele é um tubo que ao redor dele passa água fria,
Tá? Então, essa parte interna do tubo ela é fria. O vapor quente, quando entra em contato com essa região fria, ele condensa o vapor da água de volta para a água na fase líquida. O resultado é que a água, voltando à fase líquida, escorre pelo tubo e se deposita nesse recipiente. No entanto, o restante da mistura, que é o sal, ele fica retido aqui, porque o sal não evapora na mesma temperatura do que a água, certo? Então, a 100 graus Celsius, somente a água evapora, ela é recondensada nessa região do meio e goteja no recipiente aqui por fim, ficando somente o sal aqui no recipiente inicial. E aí é feita então a separação da água com sal, por exemplo. Certo, gente? O sal fica depositado ali. Esse é um processo bastante simples, dá para fazer um sistema semelhante em casa. Não recomendo. Agora, um outro tipo de destilação, chamado destilação fracionada, ele já envolve um cuidado com a temperatura. Tá? Esse aparato elétrico aqui, ele permite regular a temperatura de aquecimento. Ele é um sistema semelhante à destilação simples. Tá? Então, ocorre a evaporação daquilo que vai ser aquecido, ele é resfriado aqui, condensa e cai nesse recipiente final. Agora, com essa temperatura controlada, é possível, numa mistura de mais componentes, você selecionar qual é o componente que vai evaporar primeiro. Então, vai elevando a temperatura gradativamente até um certo valor. Tá? A substância de menor temperatura de ebulição vai evaporar e ela é capturada aqui depois que condensa. Passou pelo tubo de resfriamento, o condensador, ela é depositada aqui. Troca-se o recipiente, coloca-se um recipiente vazio e aumenta-se a temperatura de aquecimento. A próxima substância de menor temperatura de ebulição vai evaporar e ser capturada aqui nesse recipiente quando condensa. E em seguida a próxima e a próxima. Esse processo ele é utilizado no fracionamento do petróleo para retirar as substâncias que compõem o petróleo, como por exemplo etanol, gasolina, etc. Tá? As várias substâncias que compõem o petróleo são retiradas e utilizadas em nível industrial. Tá certo, gente? Então, pela diferença nas temperaturas de ebulição das substâncias, é que é feita então a destilação também, só que ela é fracionada, porque a cada temperatura você seleciona uma substância diferente para evaporar e ser coletada. Legal, gente? Assim vai separando cada substância da sua mistura. Beleza? Bom, temos também uma técnica bastante utilizada aí, geralmente na indústria de pigmentos. Quando se tem uma mistura de pigmentos, o que acontece? Você utiliza dentro de um recipiente um solvente específico, pode ser álcool, pode ser acetona ou um outro solvente orgânico conhecido, tá? Depende do que você quer separar, no fundo desse recipiente, só no fundinho. Num papel, você coloca a sua mistura de pigmentos que quer separar, tá certo? Ou você quer identificar quais são os pigmentos que compõem essa mistura, tá? Coloca ele no finalzinho do papel. E esse finalzinho você imerge dentro do recipiente, tá certo? O que vai acontecer? O solvente ele vai sendo absorvido por esse papel. Esse é um papel que absorve líquido, né? Geralmente um papel filtro. O mesmo filtro usado para coar café. É um papel, ele é uma forma bastante útil nesses casos, tá? Ele absorve rapidamente o líquido. Então, o líquido absorvido embaixo ele vai começar a subir ao longo do papel. Conforme ele sobe, cada pigmento ele vai subir com uma certa velocidade. Então, conforme o líquido sobe, ele vai acabar separando os pigmentos em suas respectivas cores. E a partir daí, se consegue identificar quais são os pigmentos que compõem aquela sua mistura inicial. Certo? Isso se chama cromatografia em papel e é uma técnica bastante simples que também é possível fazer em casa. Certo? Então, vamos seguir. Agora, gente, para colocarmos esses conhecimentos em prática, precisamos praticar. E essa prática, obviamente, exige a resolução de exercícios.
Tá certo, gente? Então, utilizem os exercícios da apostila, tentem resolver sozinhos e nas próximas aulas nós vamos passar a resolução para vocês. Legal? Mas não deixem de fazer. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula. Que a força esteja com vocês. Valeu, gente. Até a próxima videoaula.